final das contas, são os altos investimentos já realizados pelos terminais privados e a própria manutenção da iniciativa privada como sendo importante atuante desse setor portuário, e devemos sempre lembrar que o fortalecimento da iniciativa privada foi um dos próprios objetivos da Lei 12.815. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Nelson Luiz Carlini. Em seguida, vamos ouvir o debate promovido pelo Dr. Lincoln Chaves e em seguida teremos aí um tempo para as perguntas da assistência. Dr. Nelson, por favor. Boa tarde, jovens. Está falando aí? Não estou escutando. Tá? Bom, enquanto o pessoal luta ali com a cópia que devia ter sido feita, a gente vai falando. Minha tarefa é das mais simples, né? Porque a pergunta que me foi feita é o que acontece com os terminais privados dentro do porto organizado. Bom, pela nova regulamentação, que vocês vão ver daqui a pouco ali, eles não existem. Portanto, acabam os terminais, né? Não existem novos terminais privados dentro da área do porto organizado. Período de transição. O que aconteceria com os terminais atuais, existentes? Alguns deles de 20, 25 anos de existência. Alguns que prestam relevantes serviços ao sistema portuário. O que diz a regulamentação, a lei ou a norma, não sei, porque é uma parafernália de coisas, normalmente é dispositivo infralegal, diz que não podem ser ampliados. Não poderão ser ampliados em termos de áreas, os equipamentos vão envelhecer, os equipamentos têm um envelhecimento, obsolescência por utilização e obsolescência técnica, podem ser mudados ou não, nada está explicado. Então, o futuro dos terminais atuais é absolutamente incerto. Conseguiu abrir? Brilhante. Então, vou lá, vou começar. Esse aqui é o final. Deixa eu ir direto para aqui. Vocês podem ver aqui que, pela lei dos portos, o grande conflito que está existindo não é a questão do terminal dentro ou fora, o terminal pré-existente, ou o terminal que tem que ser remodelado ou tem um prazo fixo para funcionar. Existe um conflito subjacente a isso tudo, não resolvido na lei. Vocês que são os doutos causídicos é que tem que resolver esse processo. Porque o que acontece aí é que, pelo fato do executivo, da CEP, ANTAC, Casa Civil, ainda ter subjacente na memória a divergência jurídica, se de fato o serviço, o portuário é um serviço público ou não, eles inseriram na legislação, nas normas e portarias, uma série de limitações, uma série de obrigatoriedade de se recorrer ao poder concedente para se estender prazos, para se aceitar aumento de capacidade, aumento de área, aumento de movimentação, porque eles acreditam firmemente, isto declarado dentro dos gabinetes, que se eles fizessem um regime que fosse automático, que houvesse uma concessão a um privado e o poder concedente não mais interferisse, isso feriria o princípio de que isso poderia ser um serviço público, deveria haver interferência do poder concedente, e eles concederam, portanto, ali o quê? O máximo de 25% de aumento de capacidade, o máximo de 25% de aumento de área, que é a limitação que existe na lei de licitação pública. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu, no ponto de vista ingênuo e lógico e cartesiano do engenheiro, nada. Licitação pública é para coisa pública. Terminal privado, investimento em terra privada,
uma atividade autorizada, nada tem a ver com aquilo. Que não existe nenhuma relação possível entre uma limitação e outra. Mesmo nos terminais arrendados, essas limitações existem, mas eles passam por um processo de licitação porque você está fazendo uma transferência de um bem público para um privado explorar, com prazo certo, com possibilidade de renovação certa e com necessidade de licitação futura. Então, existe um controle direto da autoridade sobre aquilo. Mas, quando se trata do terminal privado, dentro ou fora do porto organizado, não deveriam existir limitações. Uma vez autorizado o funcionamento do terminal privado, não cabe nenhuma restrição àquela operação. Por quê, principalmente? Não só pela incongruência legal, mas sim qual é o objetivo desta coisa toda. O objetivo disso tudo é trazer mais capacidade, é trazer investimento privado, a risco privado para o setor, é melhoria permanente e contínua. Como é que você consegue essas coisas? Dando liberdade de investimento aos investidores e não criando restrições a cada passo. Então, existe uma política estabelecida com o sentido geral da atração do capital privado e a prática da legislação, da norma, do regulamento é restritiva, como se existissem diversas personalidades atuando no governo, como se a principal personalidade, entendesse que o futuro é crescer, abrir ao mercado, etc., mas quando os seus agentes delegados vão executar esta política geral, eles passem a ver fantasmas em cada canto, possibilidade de judicialização dos processos o tempo todo e passam a estabelecer restrições. Isso quando a gente pensa no bom sentido da coisa, no sentido de querer executar. Mas não existe, portanto, dentro dessa legislação toda, um sentido único, um objetivo claro e estabelecido e uma regra que vai se encadeando de maneira a possibilitar um investimento. Essa nova lei foi feita para acabar com o problema da carga própria, que já tinha ensejado inúmeras disputas, né? Tá no Supremo até hoje, essas ações declaratórias, etc. Ela foi feita no sentido de dirimir essa dúvida, mas o que veio estabelece novamente uma série de problemas, novamente uma série de dúvidas e percalços pelo caminho, além da sinalização negativa ao investidor privado de que ele, a cada passo que der, no sentido de ampliar a capacidade de investir mais, ele deverá ir à autoridade solicitar autorizações, que poderão ser concedidas ou não. Essas ampliações têm um significado econômico, óbvio. Elas estão em linha com o crescimento das cargas e movimentos, que já foi citado aqui pelos doutos Fayet e Wagner, não é? Estes aumentos de capacidade gerarão possibilidades de novos investimentos, melhor retorno aos investidores, portanto, deveriam ser autorizações automáticas, simples comunicação à autoridade de que vou fazer a pavimentação de mais 500 mil metros quadrados aqui para armazenar contêiner, ou vou fazer mais 18 armazéns para botar carga a granel. Tudo isso numa terra privada, num investimento a risco privado. E isto, pela regulamentação que está colocada aqui, deverá voltar novamente a ser submetida à aprovação do poder concedente, colocando, então, uma dúvida no investidor de que ele poderá se aproveitar do aumento da escala do mercado e ter um retorno melhor e mais garantido aos seus investimentos. Então, é uma sinalização que é incongruente, ela demonstra
incerteza no modelo ou ela demonstra uma falta de convergência nas políticas. Isto no nível superior até os níveis inferiores. Há dúvidas sobre a questão dos serviços públicos ou não? O serviço de transporte rodoviário e aquaviário, entre portos estatal, que transpõe, o serviço de transporte rodoviário, os portos marítimos, esses dependem de autorização, concessão e permissão. Ficamos 5 anos discutindo se nós precisávamos de licitação pública para isto. Para isto não é necessário. Toda transportadora nacional de transporte de cargas aí pede uma autorização, cumpre o regulamento e começa a operar. Eu fui de companhia de navegação a minha vida toda. Também. Cumpro lá o regulamento, boto o capital, demonstro que integralizei o capital, mostro que eu tenho gente para tocar aquilo e ganho autorização. Compro um navio e começo a operar. E para os portos, que está aqui no mesmo rol de competências da União, neste aqui era necessário que fossem licitados os terminais privados. Bom, este ponto foi resolvido, mas a dúvida ainda subsiste na cabeça dos legisladores e dos agentes da ANTAC e da CEP. Tá? Então, isto é o fulcro do problema. Eu acredito honestamente que seja isso, que não seja outra coisa. Que eles têm esta dúvida. Em como é o poder público, sobre o regime de concessão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Estes serviços são públicos e não são licitados. Os de passageiros são, mas os de transporte de carga não são. O que é serviço público dentro do porto? É o arrendamento do terreno, é o arrendamento do equipamento, quando havia, hoje em dia já não tem mais. O que se arrenda hoje em dia é um terreno virtual, é um greenfield para se desenvolver alguma coisa, ou é o serviço de carga e descarga? Pergunto eu, por que, mesmo vencendo uma licitação pública para arrendar a área pública, o ganhador da licitação, depois de constituir a SPE para tomar conta daquele arrendamento por 25 mais 25 anos, ele é obrigado a se apresentar na autoridade portuária e conseguir uma licença de operador portuário, que qualquer pessoa aqui pode obter. Basta ter o capital certo, ter os técnicos certos. O serviço público não está caracterizado. O serviço de carga e descarga é um serviço autorizado a qualquer operador. Agora, o arrendamento, o ato do arrendamento do bem público, sim, deve passar por licitação. Quando chega na terra privada, não há por que pensar nisso. Então, essa dúvida existe na cabeça, talvez, do meio jurídico, que é mais conhecedor do problema do que a gente. Mas nós, que somos operadores do sistema e meros engenheiros, isso está claro como água. Não há nenhum risco de se considerar como serviço público a operação do terminal privado. Ele é aberto a todo mundo, pode atender qualquer cliente, o cliente que ele não quer atender, ele tem a liberdade de não atender. Quem é que vai regular a capacidade desse cara sobreviver? É um negócio chamado mercado, e esse negócio chamado mercado, nesse país, ninguém acredita. Né? Quem é que vai regular os preços desse terminal? É o mercado. Não há licitação, não há CIP do mundo, já vivemos isso. Parece que a gente adora reviver as bobagens que nós já fizemos no passado. Não tem comissão de controle de preço, não é atividade monopolística. Você autorize terminais, um ao lado do outro, deixa os camaradas sobreviverem. Quem tiver competência, sobrevive. Quando o privado investe a risco, ele estuda a viabilidade, estuda o mercado e coloca o seu dinheiro lá. O seu próprio dinheiro, toma financiamento, arruma sócios financeiros e constrói um negócio a seu risco. A gente tem que acreditar na inteligência desses atores, desses agentes econômicos. Eles estão preparados a assumir risco, de vez em quando perdem, de vez em quando erram. A gente não acerta sempre. Se fosse certeza de acertar, não existiria risco, certo? No caso portuário brasileiro, nenhum
repito 3 vezes, nenhum terminal que foi arrendado ou terminal privado deixou de ganhar dinheiro. 100% até agora foram casos de sucesso. Algumas cargas desaparecem, os camaradas convertem as suas instalações, fazem investimentos diferentes, mas exercem a sua liberdade de investir e estão todos vivos aí. Não houve devolução ao poder público de nenhum terminal arrendado, e nem o terminal privado fechou, a não ser por falta de escala, que às vezes o próprio investidor vai investir em outro lugar. Então, esta dúvida que existe e que ainda permeia a regulamentação infralegal é alguma coisa que vocês é que devem estudar. Eu só sei transferir para vocês o meu espanto, de por que isso ainda é dúvida. Como é que vamos para frente? Bom, porto organizado é essa confusão maravilhosa, né? Porto organizado, porto público, parece que é o único lugar onde o pobrezinho do produtor de batata pode embarcar a sua batata, porque os outros portos privados são um bando de oligopolistas que se fecham e não querem atender o mercado, como se não gostassem de carga, tá certo? Não é isto, né? Porto organizado está ligado a isto, chamado bem público. É aquilo que é propriedade da União. É isso que está escrito na lei. É isso que está escrito na lei. Qual é a grande discussão inicial do que eu comecei a falar aqui? Terminal de uso privativo dentro do porto organizado. É alguma coisa que está incongruente. Porto organizado é do bem público. Se existe um terreno que é um terminal privado lá dentro, ele não deve fazer parte do porto organizado. Então, solução para o brilhante enigma: redesenhe as poligonais. Como é que se redesenha? É só pegar o que for propriedade pública e desenha lá. Por que abarcar dentro dos portos organizados terrenos que são privados? Se está definido que o porto organizado é isso aqui. Tá? É fácil resolver? Difícil resolver? As guerras entre os privados que querem se esconder dentro do manto de porto organizado e inibir a concorrência de outros é que pode atrapalhar. Nós mesmos, do setor privado, somos os nossos algozes. Nós criamos essa discussão, foi repetida aqui inúmeras vezes, principalmente nos terminais de contêiner. A gente criou essa discussão e fica subsistindo essa disputa que, na minha visão, não há razão de ser. E que a lei procurou resolver, mas ainda não resolveu. Porque a proibição aos terminais privados dentro do porto organizado é indevida. E é resolvível através do redesenho das poligonais. As poligonais de Paranaguá, está aqui o chefe que sabe, começam lá em Guaratatúba e terminam em Foz do Iguaçu, né? Um cara desenhou o estado inteiro é porto organizado, na cabeça do brilhante governador que imperava naquelas terras. Eles lutaram bastante para acabar com isso e agora tem que redesenhar aquilo, levar o tamanho daquilo ao que é propriedade pública. E dentro dela fazer o que quiser. Nós estamos isto já falei, terminal de uso privado, localizado fora, arrendamento, é a seção onerosa dessas partes aqui, área do porto delimitada por ato público, compreende as instalações portuárias de proteção ao porto organizado, que é bem público. Portanto, encadeado ao poligonal tem que corresponder às terras públicas. Isso aqui é fora. O arrendamento é a concessão de partes do porto organizado a privados e autorização para fora do porto. Então, vocês olham por essas definições que o terminal privado dentro do porto organizado não existe, não está nem definido aí. Como resolve esta enigma? Não pode desaparecer. Pega uma trevo que está lá há 40, 50 anos operando naquele lugar. Ela não pode simplesmente perder a sua existência jurídica. Tem que ser retirado da parte do porto organizado, faz o redesenho do polígono e está lá o cara que vai viver fora. Aí ele passa a existir. Então, tem algo mal desenhado nessa coisa que precisa ser resolvido.
concessão e arrendamento serão realizados mediante... isso já falamos, serão explorados mediante autorização, isso aqui é o processo seletivo, e as instalações terão assegurado. Aqui a única referência positiva a esses brilhantes terminais. Eles terão, assegurada a continuidade das suas atividades, desde que realizada a adaptação do parágrafo tal que exige que tenha sido protocolado antes de dezembro de 2012. O cara tinha que adivinhar, você tem que ter uma premonição que no dia 8 de dezembro vai aparecer uma medida provisória. Se você não tiver um insider information dentro do Planalto ou uma pitonisa dentro de casa, como é que você vai adivinhar essa porcaria? Como é que você vai saber isso? Sei, vocês é que são advogados, eu acho que isso é algo que gera direito ao cara. Eu não sou obrigado a ser adivinhão, pô. Eu não tinha que saber que nesse dia tinha que fazer isso. Como é que eu vou saber? Então, está aí essa coisa. Quem pegou isso foi os jovens advogados lá que trabalham conosco, mas é o que está escrito, não estou inventando nada. Estou tentando, eu que tenho um terminal privado dentro do porto organizado atual, quero continuar vivendo. Agora, eu só continuo vivendo através de condições que não dá para viver. Só tem uma solução, me retira do poligonal. Aí eu passo a ser um animal normal, tá? Decreto. Aí agora, bom, nós adoramos fazer lei, discutimos, congresso, todo mundo debate, vai para a televisão, passei a madrugada com muita gente aqui, escutando aquela pantomima toda, depois dali a pouco o cara faz um decreto, não foi discutido com ninguém isso aqui. Isso aqui é penada dentro lá dos príncipes reunidos e sai o decreto que diz coisas que a lei não diz. Não é uma ou duas, é um monte, tá? Nós passamos 5 anos sofrendo por causa do 6620 e vamos sofrer agora por causa do 8033. Tem que mudar isso daqui. Ele estabelece as tais limitações de crescimento do terminal privado, que não estava em lugar nenhum. Não está aqui, está em algum outro lugar. O 25%, etc., está tudo por aí. Tá? Todos são estabelecimentos de restrições que não estão na lei. Mais, eles estão agora, que é as extensões da interferência do governo, você que é o dono da caneta, cada vez que você vê uma brecha, você puxa mais um pouco para você decidir. Você se dá poder nas brechas da coisa. O que acontece agora? Se você tem uma terrinha, está aqui a minha terra, o terminal marítimo está lá longe. Se eu tiver um tubozinho que sai do meu tanque aqui atrás, fora da área do porto organizado hoje, mas me ligar lá no pier e eu puder receber óleo de lá ou embarcar alguma coisa para lá, isso aqui vai virar um tupi. Não está escrito em lugar nenhum, mas nesse decreto está escrito. Eles vão estender, não está na lei, eles vão estender esta legislação restritiva aos terminais retroportuários. E vão lá estabelecer o que é? A tua terra é privada, você tem uma tancagem, isso não vai funcionar porque está pegando a Petrobras. Você vai ter prazos, você vai ter limitações para aumento, etc., certo? Então, é mais um assambarcamento do seu direito de livre investir. Tudo, lembremos, dentro do princípio de queremos atrair capitais privados, queremos que todo mundo tome risco na atividade portuária e que a gente melhore a capacidade do setor rapidamente. É esse o sentido da coisa. CEP agora, uma portaria. Disciplinar, hipótese de dispensa, localizar fora da área do porto. Isso é dispensável, emissão, que não exceda a 25. Não está escrito na lei, não está escrito no decreto. Eles vão dizer agora, até 25 você podia fazer. Agora não, é o que não exceda 25. Então o cara botou uma zona cinzenta agora também até no seu 25% de crescimento. Isso aqui extrapola
tudo que está escrito antes. É uma limitação que também tem que ser revogada. Deverão ser processados de acordo com as disposições. Bom, isso aí. É verdade a ampliação da área de instalações dentro do porto organizado. Então, ninguém pode aumentar nada no que existe. As Trevos, as Petrobras, as Vale, etc., dentro do porto, não pode aumentar. Cadê? Ah, não, é que ficou no princípio. O que eu queria dizer é o seguinte. O resumo de tudo aquilo que vocês viram são os problemas que a gente constata nessas autorizações dos portos, dentro e fora, e dos terminais privativos, que contrariam o princípio de quê? O princípio de que a gente queria, dentro desta lei aqui, estabelecer caminhos para atrair investimento. Esta lei, este decreto e as normas regulamentares contêm restrições crescentes que vão no sentido contrário. Elas vão no sentido de estabelecer mais restrições, mais problemas, mais limitações à expansão, sem que haja concordância do poder concedente. Portanto, o que diz aqui e o que é dito pelas outras regulamentações, na verdade, elas remetem a essas limitações que eles se colocam, ou talvez seja o problema atávico de quem é governo, tá certo? Somente raciocina assim. Somente raciocina assim, lei de licitação pública. Eles, privado, abertura, é um negócio complicado para os camaradas. Vão perder o controle. Este camarada vai fazer o que quiser. O cara do restaurante quer botar mais 10 mesas lá dentro? Não pode, tem que pedir para alguém. É assim? Não, o único lugar que existe é aqui nesse setor. O centralismo é absolutamente atávico também, é um negócio que eles precisam do poder geral sobre o país inteiro. Como já falei alguma vez, ficaram 300 anos esperando lá uma licença de um pároco, coitado do vigário de Lima, no Peru, pedindo para a coroa espanhola para ele arrumar o raio da torre, porque ia cair o sino. E os caras seguiram o processo durante 300 anos, e 300 anos depois ninguém tinha dado autorização. Ou a torre alguém arrumou direto, ou caiu. No Brasil, as coisas vão acontecer assim também, porque é impossível você controlar. E a solução vai ser óbvia, eles vão fazer convênios com as companhias docas para voltar a ser tudo como era, tá certo? Mas enquanto a gente espera esse ping-pong de centralizar, deixa passar o período das eleições. Quer dizer, quem eles não querem não vai tomar decisão. Nesse meio tempo, não pode aparecer no jornal. Dali a pouco, como nada vai adiantar, nada vai sair, eles vão ter que voltar a trabalhar com as pontas, como em qualquer empresa que trabalha assim. Tá? TUP-PPP, que foi citado aqui no meio da conversa, eu não acredito nessas PPPs, porque o governo não tem condição de dar as garantias necessárias para cumprir os seus compromissos financeiros. Eu acho que deve ter no Brasil quase 20 anos que se fala em PPP, deve ter uma ou duas que funcionam. Tá? É irrelevante a participação desta solução para o Brasil. Né? Se você for ganhar uma terra dentro do porto organizado, uma terra que é pública, e o governo falar, eu faço a dragagem, eu faço a terraplanagem, te entrego a terra com o pavimento feito e o pier feito, que é como faz o cara que eles adoram citar, Roterdã, Hamburgo, em todos os lugares do mundo. Só que os governos lá têm dinheiro e cumprem os planejamentos. Aqui você vai ficar com a concessão na mão, esperando algo que não vai acontecer. Se você não for lá e fizer, nada acontecerá. Então, fiz essa observação. Então, qual é a ânsia do mundo e o que o Faê e o Wagner falaram? A ânsia do mundo é o que todo mundo procurou. Eu falo democratização das possibilidades de embarque. As soluções que foram dadas e são dadas o tempo todo em todos esses países comunistas, capitalistas, não interessa, são soluções de quê? Os camaradas querem propiciar o fluxo de mercadorias da maneira mais fluida possível, mais rápida possível, mais barata possível.
E o que você faz? Você procura os caminhos para fazer os investimentos no setor logístico como um todo e dar as autorizações para que as forças econômicas livremente procurem os seus caminhos. Isto é feito. Quando você chega no container, que todo mundo gosta de falar, e os conteneiros, que eu também fui, brigam aos tapas para conseguir os seus terminais, a democratização para o camarada que embarca o saquinho de batatas por mês, ou 10 quilos de gengibre toda semana para o irmão dele que tem um sushi house em Nova York, chama-se container. Não tem nada a ver com terminal. Não tem nada a ver com porcaria nenhuma. Você nem sabe o que tem lá dentro. E o cara consegue embarcar. Por menor que seja a quantidade de carga dele, hoje em dia, você embarca qualquer coisa para qualquer lugar do mundo. Tem um preço, tem um prazo, tem um tempo, mas a solução existe. Você nunca vai receber de uma companhia de navegação dessa a resposta não dá. Sempre dá. Sempre dá, sempre tem um preço. Se não é a companhia de navegação direta, é um freight forwarder, é o cara que é um embarcador, que é um camarada que compra frete dos outros. Isto na carga aérea é igual. Na carga de ferrovia, bom, aí já não funciona. No caminhoneiro, se você falar com o caminhoneiro de Manaus, ele entrega para você em Punta Arenas, lá no Chile. Fácil, fácil. Você vai pagar $20 mil, mas ele vai. Tá? Então, essa coisa já foi resolvida pelo mercado. Não é por nenhum brilhante governo, não é o governo americano, não é a União Europeia, nada. O mercado resolveu. Quantas companhias propiciam o serviço, quantas não? Interessa, são inúmeras. De vez em quando elas se juntam, elas dão uma oligopolizada, os governos batem na cabeça delas, elas se comportam para lá. Isso é da vida. O que acontece? Os caras se autoprotegem quando o mercado afunda. Quando o mercado melhora, eles brigam de novo e começam outra vez. São ciclos econômicos, que eu não vou entrar na discussão. Mas isto já está resolvido. Não adianta a gente querer inventar solução. Estão querendo no Brasil criar companhia de cabotagem subsidiada. Um absurdo com dinheiro público. Para não dizer uma palavra um pouco pior, tá certo? Não faz nenhum sentido econômico isso. Nenhum. Tem que deixar o mercado se virar. Se o mercado não está reagindo, se não tem gente investindo, olhe para a regulamentação que você tem e mexa nela. É igual dieta que não funciona. Não adianta dizer, eu faço uma dieta na maravilha, não perco uma grama. Então, algo está errado. Normalmente não é no papel, né? É em você. Ou você não cumpre, ou aquele troço que está escrito é laço demais. Não te estabelece condições para fazer, tá? Então, o mundo real, que é o mundo que eles estavam descrevendo, a carga crescente, isso e aquilo, etc., etc., é resolvido no mercado. É democrático o acesso. E os caras investem em logística. E eles acreditam numa coisa que no Brasil ninguém acredita, chamada concorrência. Então, toda coisa que se inventa naquela legislação, para o governo evitar que você prejudique o pequenininho, desconfie. Isso está protegendo algum grandão que está usando o nome daquele pequenininho para dizer, porra, eu não quero que mais ninguém entre nesse troço, tá? Eu não falei nem aqui dos grãos, mas quem domina os terminais no Brasil de grãos não são exatamente os pequenininhos, tá certo? Então, o pequeno produtor agrícola, vou me meter aqui na seara do mestre lá, que era obrigado antigamente, como veio meu bisavô veio da Itália substituir escravo, era todo mundo assim. Você ia trabalhar na fazenda, o cara te dava uma terra, mas a venda era daquele cara ali, o dono da fazenda. O cara do remédio era aquele cara ali, tudo que eles ganhavam, eles gastavam para sobreviver nas coisas. O produtor rural brasileiro, quando foi para o Mato Grosso, também era assim. Ele tinha que pegar o fertilizante na mão da trading, ele tinha que pegar a semente na mão da trading, tinha que pegar tudo. Ele vendia produto adiantadamente, a preço fechado, não interessava o que era no mercado lá, para poder produzir. Qual é a revolução que aconteceu no agronegócio brasileiro? O pessoal ganhou dinheiro, o pessoal trabalhou direito, fez as coisas bem. Hoje em dia eles estão capitalizados. Você não vê falar mais, o financiamento do Banco do Brasil, que era um desespero.
Acabou essas coisas, os caras estão capitalizados. Então, eles hoje em dia têm uma vida mais independente. Eles precisam agora do final da independência deles. Terminais especializados que vendam um serviço de logística para eles, sem estar ligado à compra da produção. Isto dará liberdade. A trading vai morrer por causa disso? Não, ela vai originar a carga lá, vai comprar. Agora, a briga é diferente. A concorrência é maior. E o produtor, que é o que interessa, que é onde o dinheiro fica, vai ganhar mais dinheiro. Ele ampliou a margem dele. Tá? No container, o mundo é outro. É um mundo de escala de navegação e de escala dos transportes. Por isso que, eu vou te deixar botar 3 containers novos e você vai baixar o preço. Não tem nada a ver. Né? O governo adora confundir preço e custo. Custo é para o cara. Se ele consegue diminuir o custo dele porque ele tem mais escala, ele põe mais dinheiro no bolso, aumenta a margem dele. Como é que ele vai transferir isso para o preço? Se tiver concorrência. Se não tiver, não tem. Então, essa discussão é uma discussão, desculpe dizer, idiota. Não leva a nada. No grão, a coisa está acontecendo. Está precisando quebrar esse último elo, propiciar que os caras invistam nos terminais diretamente. E o que o Brasil, enquanto o mundo pensa nisso aqui, mercado, o Brasil fica, norma, competência, não, isso é o governo que aprova, isso aqui, a abertura, mas não abro. Abro, mas não abro. Né? Então, estas coisas aqui são determinantes da nossa competência de subsistir no mercado internacional. Certo? Um comentário antes de eu sair correndo, que o nosso Faia já está fugindo. Cabotagem. Fala-se, agora eu vou falar mal dele. Cabotagem. A cabotagem brasileira existe, tem regras claras. Ela é o único setor de transporte brasileiro que qualquer um pode investir. O capital estrangeiro pode entrar, sem limites. Na aviação não pode, tem limite de 40%. No transporte rodoviário de 20%. Na cabotagem, a limitação é 0%. Por que o estrangeiro não entra na cabotagem violentamente, se ela é tão boa? Porque os caras não gostam de ganhar dinheiro? Não, porque não é fácil ganhar dinheiro nesse negócio. Não é simples. Existem limitações de importação de embarcações, limitações de pessoal. Os sindicatos de marítimos advogam a política de pleno emprego. Os caras não deixam formar profissionais marítimos num número que o mercado possa absorver os melhores. Eles ficam formando gente, você tem que ficar empregando o cara da minha idade, ainda a bordo, porque não tem gente. Eu ainda não sou, mas tem cara que é alcoólatra que está embarcado. Porque você precisa cumprir o rol, tem que ter o nome do cara lá. E vai por aí afora. O óleo diesel, quem é o concorrente da cabotagem? É outro navio? Não, é o caminhão. O caminhão, até outro dia, não pagava pedágio, não tinha controle de documentação na estrada, o cara, né, sonegava imposto para todo lado. O navio é um elefante, facilmente controlável. Todas as autoridades dão pitaco naquele negócio. Anvisa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Anvisa, você chega de Belém, que é a zona de febre amarela e não sei o quê, de cólera, hein? Para o navio lá fora, você fica fundeado esperando a Anvisa ir lá e liberar. Aí eu falei para a brilhante jovem da Anvisa, falei, tá bom, a senhora tem uma equipe lá na entrada da Dutra, aqui no Rio de Janeiro, para controlar os 10 mil caminhões que entram? Ah, não, aí não dá. Falei, então, porque no meu dá, a senhora para tudo. Agora, nos caminhões, deixa para lá. O raio do mosquito só ataca gente de bordo. Então, o Brasil tem uma série de parece que eles têm tem uma série de problemas que são colocados em cima do navio. Como ele tem carga estrangeira, ele tem problema de entrar e sair. Ele é comparado em termos de regulamentação em alguns portos ao navio estrangeiro, porque ele tem lá 10 dos 1.000 contêineres, 10 contêineres de importação que estão sendo transbordados, o que a gente chama de feeder, de um lugar para outro. Todo o controle é enfiado em cima do navio. O que acontece? E outra coisa, dedicar terminais. Isso aqui foi escrito antes. Dedicar terminais.
Não funciona você dedicar terminal à cabotagem, não é essa a solução. Porque o navio tem cargas múltiplas, cargas de importação e nacionais. Você precisa fazer isto na regulamentação da liberação da carga, né? Quando você chega nos Estados Unidos, em muitos países na Europa, a tua carga é liberada quando o navio está chegando. Quando o navio atraca, tudo está resolvido, é só descer e sair fora. Então, a carga de cabotagem, que é uma carga nacional, não deve ter o controle que a carga importada tem. Tem que ser igual, o mais próximo possível do controle do caminhoneiro. Qual é? Nenhum. Entra e sai. O cara para na tua oficina, pega a carga e vai embora para o Ceará. Tá certo? Estados Unidos é mais ainda. Nem o navio, nem os caminhoneiros têm nota fiscal. Não existe nota fiscal de transporte lá naquele país. Deve ser um país selvagem, que não sabe o que faz, né? Então, lá, os camaradas simplesmente tem a nota de venda do cara daqui. Para onde o senhor está indo? Para esse endereço aqui, acabou. É a nota ele comprou, ele vendeu para mim, está aquela nota no caminhão. Aquela é a prova da carga. Assim é no navio dos caras. Aqui não, nós temos barreiras interestaduais, né? Em cada buraco que a gente vê, você vê fila de caminhão parado, São Paulo, Rio, então aquela desgraceira. Para quê? Para controlar o ICMS. Os caras têm que se entender através de câmara de compensação, pô. Não tem nada a ver ficar parando o fluxo de transporte. Agora estou falando até em favor dos caminhoneiros. Mas é assim que a gente faz, tá certo? Nós somos complicados, nós adoramos estas porcarias aqui, entendeu? Nós não estamos resolvendo isto aqui. Por que funciona lá? Lá funciona porque ninguém complica. Quando a União Europeia senta e faz um acordo, está feito e o fluxo está liberado. Nós não. Sentamos para fazer um acordo para limitar a carga que sai dali para aqui, daqui para cá, paga 7%, mais 2,5% de lá, aí fica um bando de gente sonegando, e é essa coisa que a gente vê. Nada a ver com mercado. Eu estou falando em países altamente regulados como a Europa. Você pensa que você faz qualquer coisa, lá não faz. Mas essas coisas aqui, eles não complicam. Americanos, lei antiterror, controle, tudo, mas quando chega no transporte interno, não tem complicação. Nós somos complicados. Tá? Aí queremos fazer política de outorga, estabelecer desenho pelo Brasil afora, onde pode ter porto, onde não pode. Deixa cada um se virar. Tá? Desculpa, era isso. Bem, eu gostaria de agradecer a palestra aí do Dr. Nelson Carlini, que nos passou uma visão bem sincera, clara, do novo marco regulatório aí, sob a ótica do setor privado. E agora eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Lincoln Chaves para fazer alguns questionamentos. Antes de entrar propriamente nos questionamentos, a questão posta, o enfoque posto pelo Dr. Carlini, muito interessante, dentro da liberdade de mercado, a gente não pode perder de vista, nós advogados, cidadãos, que a intervenção do Estado no domínio econômico e a sua regulação, ela, como diz o professor Marcelo Justo e Filho, ela não pode ficar extraída de uma visão valorativa, que informa todo um princípio axiológico a regular a intervenção do Estado. Seja ele de uma forma direta, seja ele praticando os atos, ou seja ele regulando, ou seja ele como espectador. O Brasil saiu de uma forma mais ligeira ou menos ligeira nos últimos anos de um modelo regulador, quando ele assumiu que ele poderia ser regulador no exercício do poder de polícia, a partir de um processo de desestatização, dentro de um programa de desestatização. Foi quando o Brasil, pela primeira vez, disse, seja um serviço público ou não, até porque ninguém sabe o que é serviço público pela natureza, nós advogados sabemos disso pela dificuldade de identificação do que é serviço público. Ontem mesmo eu discutia com o doutor Lessa, com o doutor Rodrigo, o doutor Rafael,
doutor Leonardo, sobre o que é o serviço público, e nós mesmos voltamos a essa discussão sobre o que é o serviço público. Mas será que é tão importante assim a gente identificar o que é um serviço público? Eu preciso saber qual é o serviço. Se ele é público, ou se ele não é público, ou se ele é público e será prestado pelo particular ou não, a forma como ele vai ser prestada é que vai presidir e informar todo o arcabouço legislativo e infralegal de um determinado Estado, de um determinado governo. A maior intervenção ou menor intervenção do Estado no domínio econômico, ela não precisa de rótulo. Nós vemos hoje um empresariado todo querendo participar da atividade econômica de uma forma o mais livre possível, e o Estado tutor, não é nem paternalista, tutor, é um Estado tutor que acha que pode tutelar tudo. E o que é pior, adotou-se um modelo no Brasil, espelhado no modelo americano de agência, que é um modelo que vem de 1887, E não se pratica. identifica, chama de agência e atribui-lhe uma atividade política. Ora, nós sabemos que a agência, o que caracteriza efetivamente uma agência é a discricionalidade técnica, não política. Por que se cria uma agência? Qual é o primeiro item da agência? A autonomia decisória. Como é que você pega na nova lei hoje, que esse que é o ponto nevrálgico, já vou falar isso pela terceira vez, acho que é o suficiente, como é que nós vamos fazer uma autonomia decisória que é imanente às agências reguladoras no modelo americano, no qual nos espelhamos até na nomenclatura, e damos para o poder político a autorização de um terminal de uso privado. Ou seja, deslocamos a discricionária, o poder legislativo, a partir da medida provisória, vou falar na lei, né? Na medida provisória, transferiu a autonomia decisória que estava na lei da ANTAC, da criação da ANTAC, para uma secretaria criada posteriormente dentro do Poder Executivo. O que verdadeiramente se fez nessa lei foi o quê? Foi tirar a autonomia técnica do órgão regulador e transferir para o Poder Executivo. Citaram-se aqui agências como a Anatel, que são elas que concedem as autorizações, as concessões para a prestação de serviço público. Está errado. Ontologicamente errado. Talvez a busca e a procura, e daí a indagação, uma das indagações que eu tenho a um dirigente privado, será que na persecução de uma abertura mercadológica, o mais livre possível, seria necessário que nós tenhamos alguém para dar uma outorga? Nós precisamos fazer um contrato de adesão para alguém operar um terminal privado? Ou basta o Estado, no exercício do seu poder de polícia, fiscalizar o funcionamento do terminal? Nós vemos aqui uma relação simples que foi apresentada na excelente palestra do doutor Fernando, que depois tem uma relação complementar, tem uma inicial, aí depois que o sujeito dá ok lá, aí você vai com a outra. Certidões e documentos. Ora, a questão é inversa. Eu não tenho que ter uma licença ambiental para instalar um porto. Eu tenho que ter autorização do porto para que os órgãos de controle ambiental estão lá, meu amigo. Agora você vai respeitar as leis do meio ambiente. Cadê a tua autorização da ANTAC? Devia ser inverso. Mas aqui o olho é galinha. É a contramão da concepção, da ontologia do serviço público. Quem já teve a oportunidade de lidar com órgão regulador nos Estados Unidos, e que o Japão copiou,
O Japão tem um órgão de fiscalização bancária há 15 anos, no máximo. Nunca fiscalizou banco na vida, no Japão. É claro, vão perguntar, a população vai dizer, quem é que vai fiscalizar, então, as pessoas? Porque o brasileiro gosta de ser fiscalizado. Ele precisa ser fiscalizado. Essa é a grande... Nós fomos forjados a ser fiscalizados. Nesse período de transição que nós estamos vivendo hoje, e aí vem mais uma indagação ao doutor Carnini, nós não estaremos engessando, para usar uma expressão do doutor Lessa, engessando os portos que estão hoje dentro do porto organizado? Bom, primeira resposta, contrato de adesão para terminal privado é algo que para mim não faz sentido, mas a autoridade exige, cumpra-se. Contrato de adesão para quem tem um terminal arrendado, está utilizando um bem público, está lá, é o contrato que é parte da licitação, se sabe quais são as condições de uso, faz sentido. Questão de liberação de órgãos ambientais, só para vocês terem ideia, nós já participamos de 2, estamos no 3º terminal que nós estamos participando, o tempo médio de autorização é 6 a 7 anos, tá? Não são 6 meses. Esses são, e os terminais concorrentes nossos, eu estou falando aqui da Portonave, Embraporte, nós somos Itapuá, passaram o mesmo tempo à procura da licença, certo? Nós estamos aqui num terminal nosso agora, que estamos há 4 anos e meio já, para obter a licença de instalação, para poder começar a cortar a primeira árvore e escavar o primeiro metro cúbico. E depois de fazer tudo pronto, você vai lá e pede a licença de operação. Demonstrar tudo aquilo que eu prometi que ia fazer, está feito. Aí tem que pedir licença para o cara para operar. Que ele devia simplesmente verificar se foi feito, acabou. Mas existe uma licença. Então, são coisas que se exigem. A outra pergunta você falou sobre o engessamento que poderá decorrer na atividade dos portos. É totalmente engessado esse processo, tá certo? Esse processo passa por autorizações o tempo todo e as autoridades mudam. Doutor Fernando, a quem eu respeito como belíssimo técnico desse setor, é diretor da agência, mas é um diretor interino. Ele não conseguiu ser efetivado na diretoria. Os 3 diretores que tem na ANTAC, um é efetivo e passou por sabatina. Os outros 2 não. Qualquer decisão que uma diretoria dessa tome será contestada, porque eles não passaram pelo processo que a agência exige. Esse governo, já quando assumiu, o anterior, entrou num processo de mudança da legislação, porque faz parte do marketing da história, é mudar. Não interessa o que seja, é mudar. E um dos alvos foi destruir o poder das agências, que eles conseguiram. Esse é um fato, isso é política de governo, destruir o poder das agências, que já sustentavam e tinham que fiscalizar inúmeras privatizações, que eles nunca iriam repetir, eles fazem concessões, né? Então, essa brincadeira e nomes que os caras vão dando para que ninguém utilize a pecha de vocês estão repetindo o mesmo processo anterior, porque dava certo, e deu certo. A nós, do setor privado, não interessa quem fez ou quem não fez, interessa que a gente possa investir, operar e ganhar dinheiro com esse negócio, né? Então, é um jogo político, marqueteiro, e, às vezes, com fundo ideológico, que aí é prejudicial mesmo, né? Existe isso. Existe dentro do governo correntes diferentes, cada uma joga para um lado. Um endurece mais do que o outro. Isso os senhores sabem, vocês convivem com isso. Então, é um problema. Como transferir ao nosso financiador lá fora, ou ao próprio BNDES, falar assim, não, me dê o dinheiro que vai tudo bem. Daqui até a data fase 1, fase 2, ele olha e sabe que não vai. Sabe que não funciona. Pede um project financing para o BNDES e vê se ele concede, acreditando só no projeto. Não, é impossível. Quer dizer, os próprios bancos financiadores do governo não acreditam no processo.
Não sou eu que tenho que responder, é a realidade, irmão. Porque a gente pode fazer a brincadeira que quiser, né? Se o transporte de carga dentro do território nacional inteiro é por autorização, quando chega na beira do cais, para tirar de cima do caminhão e botar no navio, é serviço público. Qual é a diferença da coisa? O cara lá no armazém do cidadão que produziu a carga, pegou a carga dele, botou no caminhão, o caminhão andou o país inteiro, chegou na beira do cais, na hora de tirar daqui e botar dentro do navio, virou serviço público. Onde? Me explique se tem algum fundamento lógico, primeiro, porque eu não entendo do jurídico, mas até o legal para isso ser diferente. Pô. Mas não existe, tem que ser lógico, né? Não, nem sempre. Não, nem sempre é. Mas essas coisas é uma discussão que a gente fica discutindo e perdendo tempo com esse negócio, quando a realidade econômica está lá. Um ministro desse brilhante governo anterior perguntou para mim, dentro da Fundação Getúlio Vargas, até quando vocês, eu era armador na época, até quando vocês esperam que o Estado brasileiro invista para atender melhor os seus navios que crescem a todo tempo? Eu falei, até quando o senhor não queira ser, desculpe o perdão da palavra, a África, né? Se você quer se reduzir àquilo, você não precisa investir mais. Agora, a realidade do mercado demanda isto. Então, as nossas leis têm que seguir isto. Se a gente continua na cabeça com Dom João VI na vida, estamos fadados a continuar uma subclasse de nação. É um fato. Não sou eu que digo, é o mercado. O chinês consegue andar rápido, nós não. Bem, eu tenho que ir embora. A gente só queria saber se tem alguma pergunta aí da assistência. Acho que não, então a gente gostaria de novamente agradecer a presença do Dr. Nelson Carlini, do Dr. Lincoln, e a gente vai fazer um rápido intervalo só para poder mudar a mesa para a próxima palestra. Muito obrigado. Obrigado. Alguém disse aqui que o desenvolvimento do setor portuário é uma questão de vida ou morte, e de fato parece ser. Seja em função da demanda crescente por conta do agronegócio, da mineração, seja por conta de uma oferta reprimida ou histórica, ou do elevado custo logístico, o governo acabou acordando para a realidade de que ele teria que, de alguma maneira, propiciar ao setor privado ferramentas que lhe possibilitassem alavancar esse investimento que se fazia necessário. Para tanto, era necessário destravar os nós que, historicamente, impediam esse desenvolvimento. A nova regulação, ao mesmo tempo em que ela traz luz e ela resolve alguns problemas que já vinham acontecendo há algum tempo, como a discussão sobre carga própria e carga de terceiros, ela, não há dúvida, ela trouxe outros nós que vão precisar ser desatados mais à frente. Esses nós, provavelmente para muitos deles a gente não tem solução, para outros deles o próprio Carlini falou aqui agora, quer dizer, simplesmente muda a poligonal e tira o terminal privativo da área do porto organizado, parece ser uma solução bastante razoável, mas infelizmente eu acho que os nós não vão se limitar a essa discussão dos terminais privativos dentro dos portos organizados. É nesse contexto, então, de avaliar a situação atual e para onde nós estamos rumando com essa nova regulação, que eu passo a palavra para a Eliane Lustosa, que é sócia da Triscor. Ok. Bom, muito obrigada. Eu prometo que eu vou ser bem rápida, eu sei que o tempo já está... Tendo em vista tudo que eu ouvi hoje de manhã e até agora à tarde, primeiro agradecer à organização e a oportunidade de estar aqui nesse tema que é um tema encantador, né? E para mim, né, que eu na realidade militei no setor por um período, né, e no âmbito do decreto que caiu na minha cabeça, né, na época eu estava na LLX, né, foi em 2000, eu fui fui funcionária número 1, né, na LLX em 2007. E quando chegou o decreto, eu falei, meu Deus, socorro, o caos está acontecendo aqui, né? Eu achei, enfim, as pessoas dizem que estamos, pelo que eu ouvi do Carlini, não tanto, mas, enfim, estávamos caminhando numa regulamentação no intuito de aumentar a competição, né, permitir o investimento. Eu confesso que eu nunca consegui entender, porque, né, a LLX foi criada, 2 meses depois nós tínhamos um investidor estrangeiro, que era o Ontario Teachers Pension Plan, que entrou, investiu na empresa,
não só ele, como outros investimentos, né, estrangeiros. E o que a gente ouve, né, assim, eu sou economista de formação, e é difícil economista ter consenso, né, mas um dos poucos consensos é que o investimento precisa de estabilidade de regras. Né? Você precisa ter estabilidade de regras para o investimento vir. Pior do que uma lei ruim é uma lei que muda o tempo inteiro. É muito ruim, o investimento não vem, porque você vai fazer colocar recursos sem saber o que vai acontecer no momento que você... E longo prazo, principalmente, quando a gente está falando do setor de infraestrutura. Então, é difícil imaginar que a gente passou 5 anos, né, sofrendo com as incertezas que foram trazidas e ainda não temos a certeza de que estamos no caminho correto. Muito melhorou. Colocou o bode, eu entendi, né, do que eu pude me atualizar, que assim, uma boa parte do bode saiu da sala, mas os bigodinhos ainda estão por aí e, infelizmente, um fantasma que aparece. Né, e como os interesses são muitos e contrários, né, e a gente sofreu isso tudo porque você tinha aí uma discussão no setor de containers e, com isso, o caos, né, surgiu e as verdades são assim, aquela mentira que você repete, né, muitas vezes acaba virando verdade. Então, fiquei muito feliz de ver aqui o Carlini com muita ênfase, né, colocou passo a passo, discutindo a questão da Constituição, né, e a visão dele também, não sou advogada, mas para que eu li várias vezes com a Simone aqui o artigo 21 da Constituição. Meu Deus, mas olha, não é possível. E as pessoas falavam com tanta certeza, né, que... Falei, gente, e eu estive no governo em 94, né? Eu fui, na época, meu orientador de tese de mestrado foi abduzido pelo governo e eu fui trabalhar com ele na SPE. Então, eu cheguei lá no Ministério da Fazenda e participei, né, do momento de êxtase, né, pela aprovação da lei. Né? O sucesso realmente foi um grande passo, né, em 93. Né? Foram vários lobbies, briga de fato, pessoas apanharam e eu pude vivenciar esse caos que aconteceu. Mas enfim, foi um pequeno passo, né, um grande passo para a humanidade. De fato foi, né, um corte regulatório importante, o que foi possível, né, acontecer naquele momento. E a implementação, né, muitas vezes, se a lei não é boa, tinha discussão de carga própria ou carga de terceiros, mas foi a forma possível, e aquilo ali o mercado foi se adaptando e avançando, independente dessa questão que tinha na lei e que não foi regulamentada. E concordo com Carlini, as regulamentações que vieram tentaram ser muito mais restritivas do que a própria lei, e acabou virando um caos, né, complicado, né, você investir num setor com tanta ineficiência. Bom, então, tentando ser muito rápida aqui, eu vou falar um pouquinho da questão dos investimentos. Né? Eu não vou entrar, o Wagner já fez uma apresentação incrível com vários números, todos aqui. Né? Eu vou simplesmente tentar chegar na discussão que é justamente a questão, né, dos desafios que nós temos hoje no setor. Né? Então, a gente já sabe, aqui o investimento em infraestrutura no Brasil é muito pequeno, tudo bem, mesmo comparado com a Índia, você está falando de 16% do PIB, é um investimento pequeno. Né? Se você olhar a taxa de investimento, ali a gente está falando de capital, né, estoque de capital, você está falando da taxa de investimento, olhando ali dados do FMI, uma amostra com 171 países, o Brasil está na posição 107, estava em 2010 e caiu em 2012, né, passando para a posição 128 em termos de taxa de investimento comparada com outros países. Se a gente vai entrar em qualidade da infraestrutura, de acordo com o World Economic Forum, em 2012, numa amostra de 144 países, a gente está numa posição, em termos de ferrovia, a 100ª posição, rodovia 123, 124 aeroportos. Eu não vi né, de portos, mas, enfim, estamos mal na foto em termos de qualidade também. Né? Então, quantidade de investimento e qualidade do investimento, que para vocês, óbvio, né, do setor, a gente sabe disso, não estou falando nada de novo. Então, quando você vai olhar o investimento em infraestrutura, pegando aqui em 2012, aqui está 2007 a 2012, né, os setores do governo federal, as empresas estatais, estaduais e empresas privadas. Você está aí algo em torno, um pouquinho mais do que 50%. Né, se você pegar os dados do 101 bilhão, né, bilhões de investimento, 2,31% do PIB, você tem aí um pouco mais da metade do setor privado. Mas essa amostra fica um pouco viesada porque você tem o peso forte do setor de telecomunicações. Né? Então, se você separar aqui,
tirando, né, e focando no setor de transporte, a gente está, em 2012, cerca de 40 bilhões de reais de investimento, menos de 1% do PIB. Né? E aí você está um pouquinho menos de 50% setor privado e setor público. Quando a gente abre nos modais, né, a gente cai aqui para um total, esses 40 bilhões, se você olhar o setor rodoviário, você está, basicamente, governo. Né? Você está ali, ênfase no governo, setor ferroviário, empresas privadas, mobilidade urbana, governo, aeroportos, esse é um quadro em mutação, aí estamos em 2012, basicamente, né, do setor público, portos, ênfase no setor privado, né, 6,7 bilhões de reais. Quais são os desafios que a gente vê, né? E aqui resumindo o que foi colocado. Né? Enfim, obviamente, quando a gente está falando, né, de setor público, de regulação, de você deixar tantas dúvidas, como o Carlinho foi muito explícito, né, e foi assim, bastante feliz da maneira que ele colocou, enfim, a gente tem que estar lidando com os problemas de gestão, né, no que diz respeito ao governo, como regulador ou como operador, né, nos dois casos. A grande burocracia, atrasos e os investimentos, cada investimento, né, o período todo que você tem, né, e eu vi o diretor da ANTAC colocando aquele organograma, né, passando por todas aquelas etapas até você conseguir passar por esse, né, o caminho de Santiago de Compostela, para você conseguir chegar ao final, e muitas vezes você não consegue chegar. E confesso que me chamou muita atenção também, né, o argumento do setor das empresas que têm concessão, dizendo de concorrência desleal. Eu trabalhei 3 anos como diretora da SDE, que é a Secretaria de Direito Econômico, né, que instrui os processos para o CAD, e é tudo que a gente não vê. Quer dizer, concorrência é abrir para a entrada de novos, e não restringir pequenos monopólios e deixar, né, aquele setor aferir aquele resultado, né, aquela margem adicional, bloqueando a entrada de terceiros. Concorrência desleal. Bom, eu não consigo entender a concorrência desleal quando um tem um mercado que recebeu e pagou por aquilo, recebeu pronto, e o outro, que é o investimento, que vai ter que passar por todos esses possíveis percalços no investimento de risco, e investimento e o capital tem custo, e o risco tem que ser remunerado. Então, são coisas muito diferentes, que têm que ser reguladas e não impedidas. Porque, na ponta, você não está protegendo um concorrente. A defesa da concorrência protege o mercado, o consumidor, e não o concorrente. Não é isso que a Lei de Defesa da Concorrência busca preservar. E não é isso que nós, como sociedade, queremos. Nós queremos ter serviços de qualidade e que, se o capital tem interesse em investir, ele tem que ter a possibilidade de chegar lá. Né? Então, cabe ao governo facilitar e não dificultar. Então, burocracia, a baixa eficiência do governo e o problema natural de captura. Né? É natural que isso aconteça. Pode ser a captura de várias formas, até por aqueles que estão o dia, né, ficam muito próximo ao governo e trazendo visão, né, a sua própria visão, que pode não ser a visão mais adequada, né? Ou até uma forma que pode envolver, né, receitas advindas de um uso indevido daquele relacionamento. Bom, então, por fim, né, como eu comecei dizendo, e aí terminando, se for o caso, se tiver tempo, a gente pode depois discutir. Né? Então, se há um consenso entre os economistas, é que a estabilidade de regras é fundamental. E eu estava vendo isso, né, participei de um livro, né, numa época tinha um artigo que era justamente essa discussão em 93, né, organizado pelo Candir, e a discussão era essa, se desde 93, aí justamente passando, né, da época da lei, 20 anos se passaram, todos temos consenso de que esse é o grande objetivo e, infelizmente, eu acho que, assim, como são muitos detalhes que envolvem a discussão da lei e as pessoas não têm, quem não está no setor, quem está dentro do setor tem um interesse A ou B. Então, pode ser viesado para um lado ou para o outro. E quem não está, não se dá o trabalho de ler para entender o que está sendo colocado. Então, eu me lembro que uma grande frustração que eu tive foi organizar um evento na Casa das Garças com economistas que tinham todos brilhantes, que foram meus professores na PUC, até chamei o Carlinho, não pôde ir, mas, enfim, foi um debate acalorado com representantes dos dois lados. Eu falei, bom, agora vai ficar claro,
Se entendemos que infraestrutura é importante, que esse é o gargalo da economia, vamos sair desse debate carregados, dizendo que, bom, precisamos, né, facilitar, abrir, né, o mercado e tirar esses entraves, facilitando o acesso ao capital, né, investimento de forma mais aberta. Aqueles brilhantes economistas não conseguiram entender. Eliane, eu não estou entendendo, é um negócio de um naviozinho para cá, um navio para lá, o negócio pode ser privado. Eu fiquei tão impressionada, porque eu falei, pessoas brilhantes não conseguiram entender, também não estão interessados, são de outras áreas, um está interessado em macroeconomia, outro está interessado... Mas assim, o ponto é que, se não houver um certo cuidado para entender o que está acontecendo, não se chega à conclusão maior, que é... Puxa, precisamos do investimento, tem recursos querendo vir, investidores estrangeiros de longo prazo, porque esse investimento em infraestrutura casa, claro, com investidores institucionais que buscam alternativas de investimento, querem vir, mas não virão enquanto não houver uma definição. Então, infelizmente, né, pelo que eu pude entender, melhoramos muito, mas ainda não chegamos numa situação em que previsibilidade macroeconômica e regulatória estejam presentes. Acho que a gente ainda vai precisar trabalhar um pouco mais. Eu espero que a gente consiga passar isso em algum momento. É isso. Obrigada. Com isso eu passo a palavra a Renata Paduan, que vai... Roberta, desculpe. Não tem problema. Acho que está todo mundo ouvindo, né? Bom, a minha participação aqui é como jornalista, não sou especialista nem na área de direito, nem na área portuária, claro, mas a gente, na revista Exame, que é onde eu trabalho, a gente volta e meia fala de infraestrutura, e a infraestrutura portuária, até quando fui convidada a participar desse evento, fui atrás de uma matéria que eu coordenei e foi muito surpreendente para a gente, deu um super resultado, eu digo resultado de compreensão das pessoas, que é justamente tornar esse tema, né, de infraestrutura, todo mundo olha e fala, mas você gosta disso? Mas você gosta de coisa chata? Não, é porque faz parte da vida, isso está na nossa... eu acho realmente apaixonante essa história toda, tudo que tem a ver com o Brasil, com a possibilidade da gente ser mais competitivo, da gente conseguir ter melhores empresas, melhores empregos, gente mais formada, né, ter acesso a produtos num preço melhor, né? No final das contas é isso tudo que a gente discute. Isso tudo tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui hoje, né? E eu fui atrás de uma matéria, essa matéria a gente fez em 2011, eu não vou ler obviamente a matéria para vocês, mas eu até trouxe aqui para lembrar uma coisa, como foi interessante e como as pessoas ficaram boquiabertas, porque foi um exemplo concreto, né? Nós pegamos um navio, não fui eu, foi meu repórter, a gente pegou um navio, na verdade, de cabotagem, e a gente percorreu vários portos. A gente não fez o percurso inteiro, que seria de Manaus até Santa Catarina, não, até Rio Grande do Sul, mas a gente pegou um pedaço ali de Espírito Santo até Santa Catarina, mas nós fomos atrás do que tinha acontecido em todos os portos, todas as paradas daquele navio. Eu vou tentar ser bastante breve aqui, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Bom, no final das contas, como eu falei, né, a gente saiu de Vitória e foi até Itajaí, em Santa Catarina, passando por Santos e Paranaguá, porque a gente queria pegar os principais portos e a gente tinha uma semana só para fazer isso, menos até. A gente ficou impressionado pelo seguinte, nós ficamos tentando entender o que tinha acontecido lá no início, quando o navio começou em Manaus, né? Então, a rota completa seria de 13 dias, e daí a gente fez recuperou lá os acontecimentos e toda a operação como tinha sido em Manaus. E em Manaus, ele tinha chegado atrasado, daí a gente falou, então o problema é da operadora, né? Já que ela chegou atrasada em Manaus e ficou lá, chegou na sexta,
trabalhou por pouquíssimas horas, porque à meia-noite a Receita Federal parava, ele teve que ficar esperando até acho que foi até a segunda, porque sábado e domingo não trabalhava. E aí eu falei, poxa, mas então é problema deles? Não, daí vai checar. Na verdade, eles tinham atrasado, claro, né, o navio fica fazendo isso. Quando ele saiu de Santos, ele teve, quer dizer, quando ele chegou em Santos na viagem anterior, ele teve um problemaço. Ele ficou num congestionamento tremendo. Não era um problema exatamente do porto, ele teve um problema no porto, ele demorou 7 horas para conseguir entrar, por causa de outros atrasos. Mas daí, quando ele chegou no porto, ele não conseguia carregar. Não conseguia carregar porque muitos dos contêineres estavam fora da área portuária. Então, coisa assim, de 1 quilômetro e pouquinho. Só que para ele fazer, para o caminhão buscar o contêiner e voltar, era coisa que passava de 40 minutos. Então, ele não conseguiu. Ele deixou em Santos uma pancada de contêiner no chão. E o cara estava desesperado porque eles tinham deixado assim, sei lá, quer ver? Eles deixaram 142 contêineres para trás, porque se ele continuasse tentando recuperar tudo, ele ia atrasar o próximo e ia atrasar a próxima viagem dele. Então, quer dizer, nesse caso, não é uma coisa especificamente da operação ali, do container, né, do portainer, digamos assim, mas é uma coisa de acesso que trava tudo ali em Santos. Vocês sabem melhor do que eu disso. Mas para o nosso leitor, para ele entender o que se passa nisso tudo, foi muito interessante, porque daí aconteceu isso, aí o cara chegou em Manaus super atrasado, chegou lá, Receita Federal fechou com poucas horas de operação, ele deixou um monte de contêiner no chão de novo. E foi 85% dos contêineres ficaram para trás, nesse caso, né? Sei que no final, a rota completa, 942 dos 2.200 contêineres, 2.252 contêineres tinham ficado para trás. Então, foi metade da carga, ficou no chão, por vários e vários problemas, né? Um porque demora para entrar no porto, porque tinha fila, o outro porque não conseguia completar a carga e tal. E quando a gente botou a gente ficou ligando e refazendo, não, tem certeza, mas é esse número mesmo? É esse número mesmo. Essa matéria a gente fez até uma arte mostrando o que tinha acontecido de problema em cada um dos portos. Foi uma leitura, assim, tremenda, e daí aí foi aquela coisa gostosa de você falar assim, tá vendo, chefe, não tem coisa chata. Isso tudo é a vida como ela é, né? Não sei se o operador achou tão bom quanto você, né? Então, não gostou. Eles ficaram... Mas, na verdade, o operador ficou desesperado nos primeiros dias, a assessoria de imprensa ficou desesperada, achando que todo mundo fosse ser demitido, porque eles deixaram a gente fazer a viagem junto, mas eles não tinham muito a ideia de qual seria... Nem nós tínhamos, de que seria desse jeito. Mas depois ficou tão claro que é uma coisa... Eu falei especificamente de cabotagem nesse caso aqui, ficou tão claro que seria tão melhor a gente ter esse tipo de transporte, tão mais seguro em todos os aspectos, né? De tirar caminhão de estrada, de eficiência energética também, de menos poluição, de segurança da carga, segurança física da carga. Então, a gente mostrou tudo isso na matéria e mostrou como é difícil fazer esse tipo de operação, justamente porque a gente não tem porto preparado. E, no final das contas, quando você falou ali do ranking, né? Em 2010, nós éramos o 130º, o país número 130 de 142 avaliados em qualidade de portos. Só para completar aquele dado que você não tinha. Então, quer dizer, eu fui procurar essa matéria aqui porque é muito interessante, porque quando a gente cobre muitas coisas, cobre energia, óleo e gás, né? E também toda a área de infraestrutura, que são vários mundos, e mundos muito complexos, né? Não tem nada fácil aqui, como eu pude perceber aqui na apresentação de todos eles, né? Eu estava super feliz, porque quando eu olhei o resumo da legislação que foi aprovada, né? E foi sancionada tal, pela presidente, eu falei, poxa, então a gente resolveu os principais problemas. Fiquei muito feliz, mas daí eu desfico rapidamente, que eu falo, não, tenho certeza que vai ter um monte de problema ainda que não está resolvido, porque nunca é fácil. Nada parece que deslancha, né, tão facilmente. Quando eu vi que resolveu a questão
da carga própria, não ter a necessidade de ter carga própria, a questão também da contratação de mão de obra, que daí poderia ser uma contratação de mão de obra direta, né? Que eu vejo como funciona ali em Portonave, mesmo Itapoá. Eu acho que o Carline agora é Itapoá. Bom, Tá, também. enfim. E aí eu falei, poxa vida, esse negócio agora tiveram coragem, né? Porque também tem uma questão sindical que não é nada simples nesse país. E é até incrível, né? Que nesse caso específico dos portos, fica tão mais evidente, né? Que nesse caso o sindicato está agindo por um número ali de pessoas, está falando, né, de um número pequeno ali, quer dizer, está defendendo o órgão, está defendendo ali o sindicato, a existência dele, inclusive, nem é necessariamente o bem do trabalhador ou do maior, né, de um setor, de toda a economia, né, então é triste olhar, mas eu falei, poxa, está pegando no ponto certo e tal. E aí eu comecei a olhar e vi aquela história dos 25%, daí eu falei, bom, realmente, de repente os caras vão querer... Você não começa para continuar sendo sempre do mesmo tamanho, você começa para tentar crescer e tal. Eu falei, bom, isso aqui realmente pode ser um problema, talvez iniba um pouco, talvez seja uma zona de conflito, seja um ponto de conflito. Daí eu percebi que tem muitos outros pontos de conflito e já fiquei menos feliz do que eu estava, porque... A minha impressão foi, bom, a gente avançou bastante aqui numa legislação que vai liberar muito, que vai ser muito mais atraente, né, vai tornar o setor muito mais atraente para investimento. E aí eu comecei a pensar o que faltaria, né? Eu comecei a pensar, poxa vida, mas a Secretaria Especial dos Portos, ela está estruturada, ela tem pessoal, tem ali, está instrumentalizada para fazer, para planejar, e não só planejar, porque a gente sabe que os investidores, eles cheiram, eles estudam ali as possibilidades, as oportunidades de negócio e vão atrás daquilo, eles vão onde eles acham que tem chance de ganhar dinheiro. Então, quer dizer, talvez o trabalho fosse até menos de planejamento. Claro que eu continuo achando que o governo, um bom governo, né, um bom Estado, na verdade, tem de ter um papel de planejador, que, aliás, seria o principal papel dele, mas, nesse caso, até livra um pouco, porque eu imagino, poxa, se você liberar e tiver um modelo razoável, faz uma agência reguladora decente, forte, preparada, com técnicos e com instrumentos, buscando como isso acontece no mundo todo, para estar realmente preparado para fiscalizar, melhorar as regras e tal, e vamos ver o que chega de projeto, né? E aí eu fui observar os projetos que chegaram, que me pareceram, né, estavam muitos lá, eu vi anunciado 124, depois 128, eu fui conversar com algumas pessoas e me disseram o seguinte, olha, mas é tudo muito pequeno, tá? Não tem grandes projetos ainda, as pessoas também as empresas também estão esperando para ver como é que isso vai ser, como é que vai funcionar. Daí eu fiquei, poxa, mas por quê? Quais são as dúvidas, né? Bom, pelo que eu entendi, tem essa dúvida em relação à estrutura da Secretaria Especial dos Portos, do próprio Ministério dos Transportes e da ANTAC e da NTT, que pelo que eu entendi tem algumas áreas de congruência ali que tem que ser melhor resolvidas, né, para ver de quem é a competência, o que é competência de quem, e parei para pensar justamente numa coisa que o Carline falou, que dos órgãos ambientais. Falei, poxa, mas se começar a pintar tanto projeto assim de terminal, eu fico imaginando aqui como é que vai ser para conseguir as licenças ambientais, né? E eu não imaginava que fosse tanto tempo assim para conseguir uma, mas enfim, do que eu cubro, você vai ver, por exemplo, o Comperj, que está aí há anos acontecendo, e você vai descobrindo que, puxa, tem que fazer mais estudo, não sei o quê, e não tem quem defina. Então, quer dizer, eu fiquei imaginando aqui que seja um grande desafio a estrutura de todos esses órgãos governamentais pelos quais, né, necessariamente vai passar toda a análise, aprovação, todo o licenciamento.
E uma coisa que me deixou mais preocupada ainda, e talvez se vocês tiverem conhecimento disso, talvez eu também possa levar para casa e até alguém da plateia possa colaborar, que é o seguinte, isso realmente talvez seja o ponto mais importante. A gente está falando dos empreendimentos portuários, mas tem um problemão, que ficou muito claro nesse caso de Santos, que todo mundo sabe disso, mas é legal quando a gente prova com um caso concreto, né? Do nó, que é aquela área de Santos, né? Que é justamente quem alimenta os portos, né? Porque se você não tiver uma boa infraestrutura de chegada nos portos, não vai adiantar todo mundo sair cravando, né? Portainer ou as grandes máquinas para despejar o líquido ou o granel, que seja o que for, lá não adianta fazer porto se você não tem a infraestrutura chegando lá. E nesse caso eu assuntei com algumas fontes que eu confio, né, que são dessa área, principalmente de ferrovias, porque o ideal é que chegue com escala, né? Se for possível chegar com ferrovia, né, tanto melhor. E aí, é bom até porque a gente chegou com... Está pintando mais pauta por aí, infelizmente negativa, mas o que a gente está vendo é que os projetos estão falando das ferrovias, que muito provavelmente seriam, né, ou serão concedidas, né, licitadas agora no primeiro semestre desse próximo ano, né, diziam que ia ser nesse ano, mas a gente já sabe que não vai ser mais, então estava esperando para o primeiro semestre do próximo ano. Parece que os projetos são de qualidade muito baixa, não de qualidade só muito baixa, mas assim, estão passando por rotas para onde não está a principal demanda, onde não está principalmente a carga. E aí estamos tentando entender por que elas passam por determinados lugares e não por outros, né? Para abrir novas frentes, né? Produções latentes ali que estão esperando, né, para pegar a carga. E num caso específico talvez você até conheça, que é lá da Estrada de Ferro 354, que passaria lá por Conceição do Mato Dentro, que já não vai mais passar por Conceição do Mato Dentro, e vai passar mais perto de BH. E parece que esse desvio, ele obviamente vai pegar carga mais de vale e tal, mas vai deixar uma área muito desguarnecida, que é de onde viria mais mineração dali e conseguiria chegar, eu acho que liga com a Sul, a 354, é isso? Não? Você conhece? Nossa, a linha mineira? A linha mineira foi devolvida, né? Essa parte deve ser A, né? Enfim, eu sei que mas que tem, ela vai ser ali acho que tem mais gente, quer dizer, eu acho que eles querem licitar. Eles devolveram e agora vai ser licitado. Para que seja licitado e que daí tem alguma coisa que vai passar por um lado que não é exatamente onde, pelo menos, quem, né, fez esse estudo disse que não é onde está principalmente as cargas, né? E o que eu fiquei pensando é o seguinte, enfim, vai ter de ter uma preocupação não só com todos com esses pontos talvez de conflito, esses pontos que ainda precisam ser esclarecidos, mas também com esses outros modais aqui, principalmente ferroviário de transportes, para que esse salto, né, que a gente gostaria que o Brasil desse, fosse concretizado, né? Uma das coisas que eu gostaria de saber até de vocês aqui, eu não sei se eu fiz a pergunta de quanto tempo nós levaremos assim para chegar num nível de qualidade, de bom nível de qualidade de serviço portuário. Será que com essa legislação e com as necessidades e oportunidades que nós temos agora, porque pelo que eu estudo, leio, escrevo, a gente tem uma grande oportunidade, porque a gente tem produção de coisa por aí, né? E esperando avidamente ter um transporte mais barato. E então, diante disso, diante dessa realidade, com essa legislação, com o aparente apetite dos investidores, quanto tempo a gente precisa para chegar num bom nível de serviços portuários?
Eu perguntei se 10 anos estava bom, as minhas fontes falaram, não, isso é pouco ainda, em 10 anos nós não vamos estar. Daí eu falei, meu Deus, eu vou me aposentar. Me falaram 20 anos, eu não sei se vocês têm aqui 20 anos para estar assim, sem esses gargalos graves e com um serviço de boa qualidade. É claro que tudo isso pode parecer bola de cristal, mas a gente pergunta e procura pessoas que têm experiência longa nessa área. Então, eu não descarto que eles estejam certos de falar 15, 20 anos. Eu queria perguntar para você, Helena. Então, Roberta, o que é impressionante o que você falou é isso, quer dizer, essa é a discussão, a regulação, né? Então, voltando aqui à discussão anterior, né? Quer dizer, o governo deveria se envolver menos micro e trabalhar de uma maneira macro, ou seja, regulando. Se tem alguma coisa errada, muda a regulação. Se você tem que atender com uma determinada periodicidade, não pode negar carga, enfim, não pode negar algum cliente cativo, tudo isso você resolve com regulação. O governo não tem que entrar regulando a taxa de retorno. Então, aí você falou certo, você gerou um problema, que é o que está acontecendo com as ferrovias. Aí vem a discussão, Valec vai ter capacidade de arcar com o que ela diz que vai bancar? Será que vou ficar dependendo da Valec? Quem vai ser a Valec? Um parênteses, tá? Essa história de uma das ferrovias que eu estou procurando entender melhor o que está acontecendo ali do projeto dessa ferrovia, de uma outra ferrovia, ela estava fazendo um desvio justamente para ter... eu achei estranhíssimo, para evitar uma carga muito alta, porque a Valec teria... Mas é isso, então, eu queria te falar. Porque a Valec teria menos... Ela teria que empenhar menos dinheiro. Então, aí olha as distorções, quer dizer, você começa a evitar o caminho do governo e vai onde não tem carga, porque do ponto de vista macro, não dá para acreditar alguém que está fazendo investimento onde não tem carga, algum motivo alheio à compreensão natural da lei de oferta e demanda. Se tem carga, você deve querer... Ou seja, você quer evitar porque o governo está, de alguma forma, criando regras que o setor privado está querendo evitar. Então, você faz aquelas coisas, você vai ficar um pouquinho abaixo para sair de determinado tipo de regulação. Aí começa a criar um monte de regulação, de puxadinho. desvios. Puxadinho. É puxadinho. É o puxadinho da carga própria que a gente tinha. Então, você juntava os clientes e botava todos debaixo de uma mesma empresa para poder ter 2%, 1%, para você passar a questão da carga própria. Então, a criatividade avança, né? Mas tem um limite, porque você começa a criar custo Brasil é isso. É o problema da regulação excessiva. Exato. Né? Ou seja, você faz uma regulação excessiva e o seu agente que está atuando lá, a carga própria é um bom exemplo. Tinha que ser carga predominante, depois complementarmente. O que o sujeito fazia? Montava uma road, entrava um com 2%, 3%, 1%, todo mundo tinha carga própria. Pois é, eu quando cheguei a essa história, eu falei, mas quem é que vai sustentar que ia ser um bom projeto? A informação que me deram, até pode parecer meio leviano, eu vou comentar, claro que eu não dou nome de ninguém, mas me disseram assim, tem muitas empresas que sustentam que isso é bom, porque elas querem construir porque elas querem construir esses... Não é teoria da conspiração, não, mas tem uma parece lógica bastante, privada, mas tem uma lógica privada, tá vendo? E aí o governo, ele é tão esperto, né, nesse caso, ele quer ser tão esperto que não quer ser dominado por um e acaba sendo por outro. Manipulado. É uma tristeza, né, porque assim, pelo que eu entendi, os projetos inclusive estão sendo feitos com recursos de uma enorme multa que ia ser paga pela Vale. Então, em vez da Vale pagar essa multa grande para a NTT, ela entra cobrindo os projetos. E aí eu achei uma coisa curiosa. Então, quer dizer, o governo realmente ele é sabichão, mas ele acaba... Quer dizer, na verdade, a cada decisão deveria ser colocado assim, o que eu sou um servidor público, então eu estou trabalhando para para a sociedade. Então, qual é o maior benefício que eu consigo aqui? Estou trabalhando aqui para o coletivo, não é para um ou para o outro, não é para a minha eleição, de preferência que fosse assim, e também para nenhuma empresa, mas vamos ver aqui como é que para o setor. E
infelizmente, depois de todas as... Eu volto para a redação com um pouco de tristeza, porque eu achei que já desse para começar a fazer matéria um pouco mais positiva, falando, acho que agora vai, né? Mas toda vez que a gente vai no agora vai, tem um perhaps, tem sempre um perhaps. A sensação que eu tive é que realmente melhorou bastante, né? Teve uma piora, né? Botou o bode na sala, piorou muito quando as coisas estavam andando, que é o que me dá muita pena, porque você via, enfim, a intenção, e Brasil também num momento importante, né? Investidor estrangeiro querendo vir. Então, freou um interesse enorme que já existia, portanto, dizer que antes do decreto, né, quando você tinha a lei de 93, que o investimento não vinha, não é verdade. Ele estava vindo. Parou de vir porque o próprio governo começou a mexer de uma maneira que ninguém entendia o que estava acontecendo, né, restringindo com resolução, com decreto, etc. e tal. Então, agora, a minha sensação é que depois de piorar muito, está melhorando, mas ainda o ponto é que você vai ter, você falou planejamento, né? Eu não acho que o governo tem que ter a função de planejar. Eu, sinceramente, não acho. Eu acho que onde o setor privado não vai, o governo deveria ir. Se não vai, ele deveria ir ou criar as condições para o setor privado ir. Mas se o setor privado está indo, na sua área, ele está correndo o risco de buscar as licenças, deixa o setor privado ir. Por que eu vou regular? Ah, não preciso de um porto aí. Se não precisa de um porto, o setor privado vai entender que não vai ter carga, portanto não vai ser lucrativo, ele não vai investir. Ou seja, a lógica do mercado já deveria regular aonde ele quer ir. O governo deveria ficar aonde ele acha que realmente deve ter um serviço e aí ou faz a concessão ou regula. E não ficar querendo segurar porque eu tenho que planejar. Isso, para mim, é muito difícil entender. Eu realmente tenho dificuldade de entender num contexto pior, onde todos concordam que infraestrutura é o gargalo. Eu não consigo entender essa lógica. Demorou a chegar, parece que demorou bastante a chegar nessa conclusão. Só que depois que chega nessa conclusão, continua agora... patinando. Não, e aí tem de reinventar toda a roda. E é só uma questão, Helene, quando eu falo de planejamento, o que eu fico imaginando que poderia ser feito com mais eficiência, né? Pensar ali, poxa vida, talvez agora, nesse momento, com a macroeconomia do jeito que nós temos hoje, né? Não exatamente hoje, mas talvez dê para pensar muito mais em ferrovia, né? Eu fico imaginando como é possível planejar, eu digo, induzir a investimentos que potencializam mais. Estruturantes. São estruturantes, porque assim, nós poderíamos fazer com que as ferrovias fossem que os projetos saíssem, né, fossem realizados, executados. Eu penso no planejamento realmente mais macro para que você consiga dar as condições e realmente induzir aos investimentos em vez de ficar com medo, né? A impressão que eu tenho é que existe ainda, infelizmente... O medo é maior que o arrojo. Um medo, E foi o que dito hoje de manhã pelo Fialho, né? Falei, imagina, todos os setores fazem investimento. Se deu, porque 100 milhões, 200, não, você faz, você vai quebrar a cara, o problema é seu. Todos, né? O setor privado tem capacidade de analisar o que quer fazer e se deve ou não fazer o seu investimento e vai arcar com o ônus. Então, pronto, não tem que o governo ficar preocupado se o setor privado vai fazer investimento que... Se vai ter dois tubos um do lado do outro. Se vai ter um do lado do outro, não vou fazer o outro. Aí você vai discutir realmente pontualmente a discussão da concorrência público-privada, mas avaliar a fundo, incluindo na conta o custo do capital daquele novo empreendimento que vai correr o risco, né, por sua conta, de buscar aquele périplo todo das licenças e se aparecer um passarinho um pouquinho diferente, vai embora, entendeu? É custo afundado. Então, isso é um risco que tem que entrar na conta. Não é acompanhar, olha, você vai ter uma... Eu gastei, eu comprei né, paguei por essa concessão aqui e o outro vai chegar e vai ganhar de graça. Não é de graça. Olha o custo do capital envolvido e do risco, que pode virar zero, porque a gente já viu vários investimentos que, se tiver um problema ambiental que não é difícil ter, quem vai arcar com isso? É o setor privado. Então, além do que, essa discussão significa ficar olhando no retrovisor. E olhar para trás, a gente tem que olhar para frente, deixa as coisas acontecerem, né? Solta a mão, deixa o mercado ir, né?
Bom, eu não sei nem se alguém quer fazer alguma pergunta, eu não tenho nem... A minha participação está encerrada por aqui, eu agradeço, como ouvinte, inclusive. Aos sobreviventes que ficaram até agora, eu agradeço muito terem vindo, agradeço muito a participação. Vou ganhar uma estrelinha no final. Merecem. Obrigado até o final aqui, mas muito obrigado. Em nome do Grupo de Prática em Infraestrutura e Migração, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Acho que o seminário foi muito legal, foi muito bom. Esse aqui é o primeiro de muitos que a gente pretende organizar e patrocinar. Fica aqui as minhas desculpas por alguma eventual falha na organização, alguma coisa, mas nós não somos muito experientes nisso, mas a gente aprende. E muito obrigado.